saber realmente quem tem direito à cidadania italiana? Continue nesse vídeo que eu vou te contar alguns detalhes que vai fazer toda a diferença para o seu entendimento. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian do canal Simonato Cidadania e vim falar hoje para você sobre quem de fato tem direito à cidadania italiana. Pois bem, gente, vou começar contando para você um pouquinho, falando sobre a imigração italiana. A imigração italiana, ela deu-se aproximadamente entre os anos de 1880 a 1930, tá? Esses primeiros italianos que imigraram aqui para o Brasil, eles vieram no intuito de trabalhar nas lavouras. Por quê? Naquela época já se falava sobre a abolição dos escravos. E aí, obviamente, o país iria ficar sem mão de obra para poder trabalhar nas lavouras do nosso Brasil. Com isso, iniciou-se ali, uma propaganda à moda antiga para fazer, com que as pessoas italianas tivessem a intenção de emigrar, para o Brasil. E óbvio, se somando a guerra, a questão do frio e etc., foram muitos italianos que tiveram, graças a Deus, a intenção e migraram aqui para o nosso país, Então, aproximadamente entre 1880, 1890, 1895 foram os que vieram mais para trabalhar na lavoura. A promessa era que após algum tempo de trabalho, esses imigrantes, eles conseguissem ter a sua própria terra, ter a sua própria lavoura, E aí sim crescer, na sua vida. Depois, a partir de 1885 e em diante, até 1930, já vieram a leva dos imigrantes que vieram com o intuito de trabalhar na construção civil, principalmente na região de São Paulo. Primeiro porque estava sendo construída a cidade de São Paulo e também outras cidades estavam crescendo, o Brasil estava em pleno vapor, Se você parar para pensar, foi bem na época em que o Brasil estava expandindo, se tornando ali o que é hoje e tudo mais. E nós temos que agradecer imensamente a contribuição dos imigrantes italianos que vieram e tiveram seu papel de extrema importância, tanto na consolidação da agricultura do nosso país, quanto na construção civil, E com isso trouxe a nossa herança italiana, trouxe a herança da nossa descendência italiana. Isso é maravilhoso e eu fico super feliz em contar essa história, em falar sobre isso, porque traz com a gente memórias e traz conosco toda a história da nossa família, Então, falando sobre isso, e aí vamos entrar na questão do direito à cidadania. Então, eu quero dizer e quero contar para você que toda pessoa que descende de um italiano tem direito a fazer o reconhecimento de cidadania italiana. Agora, vocês já devem ter ouvido dizer e ter ouvido falar de várias pessoas que não conseguiram fazer ou que não tinham o direito. E aí eu vou falar para você de uma diferença clara entre ter o direito e ter algum impeditivo que sucumbe esse direito, tá? Então, às vezes, às vezes, na verdade não, todas as vezes em que você falar que é descendente de um italiano, supostamente você tem o direito à cidadania italiana. Porém, precisa ver se você não vai esbarrar em nenhum impeditivo sobre isso. Vou deixar aqui no card um vídeo falando sobre os impeditivos que um descendente de italianos teria para fazer a sua cidadania e que viesse a não conseguir por conta desses impeditivos, desses impedimentos, tá? Porém, o direito todos têm, porém alguns esbarram em alguns detalhes que fazem com que tenha um impedimento sobre esse direito, tá? Algum tempo atrás falava-se sobre aqueles cidadãos que descendem de mulher não têm direito à cidadania, mas eu quero te tranquilizar nesse vídeo e dizer que se você descende de uma mulher, você tem direito também. Agora, se você descende de um homem, o direito também existe. Quando a gente descende de uma mulher, e aí a gente vai voltar a falar dos impeditivos, existem alguns pormenores dessa linha de descendência que vai fazer com que haja uma modificação no processo de reconhecimento de cidadania, mas não um impedimento, tá? Então, sim,
todo cidadão que descende de um italiano tem direito à cidadania. E o mais interessante é falarmos que não tem limites de geração. Ou seja, se você tem um tataravô, um trisavô, um bisavô, ou um avô italiano, ou um pai italiano, de todas essas formas de descendência, tá? Você vai continuar tendo direito. Não há limites de geração, né? Não é obrigado que você descenda somente de um avô ou de um bisavô, não. Qualquer geração, né, dá ao cidadão o direito ao reconhecimento de cidadania italiana, tá? É muito importante que vocês tenham em mente que se na sua família tem um italiano que imigrou, né, ali nessa época que eu apontei, você tem o direito a fazer o reconhecimento da sua cidadania e dos seus menores. É importante que você tenha em mente que basta ter a vontade, né, de levantar essa documentação e o seu sonho se torna possível. Eu posso falar de mim mesma porque o meu bisavô era italiano e eu busquei a documentação e fiz o meu processo de cidadania. Então, gente, é possível. E se você descende de um italiano, o direito ele já existe. Basta não esbarrar em nenhum impedimento e você consegue fazer o seu reconhecimento de cidadania, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá um like, clica no sininho. Não se esquece que conosco aqui é Preto no Branco, um bacione!